Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Você está no episódio número 122 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é interessantíssimo. Como que nós vamos reinventar a nossa carreira após os 40 anos, enfrentando o etarismo e construindo caminhos sustentáveis. E para falar sobre esse tema tão importante nos dias atuais, nós temos a grande honra de receber a consultora com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, facilitadora do programa Germinar, em parceira da Maturi e autora do livro Reinventando a Vida e a Carreira Depois dos 40 Anos, do quebra-cabeça ao mosaico. Sandra Quinteiro. Sandra, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Silvio. Prazer estar aqui com você. E Sandra, a gente começou a falar hoje, você relembrou para mim que você não atuou como executiva dentro das empresas, mas você é uma grande consultora dentro das empresas. Isso foi uma opção sua, não entrar no mercado, ou aconteceu naturalmente? Como é que foi isso? Eu acho que aconteceu mais naturalmente, né? Sim. Eu me formei em comunicação social lá no começo dos 90, em 91, né? Uhum. E comecei a trabalhar como relações públicas, que é a minha formação, numa grande empresa que hoje foi comprada por um grupo, enfim, essa empresa que eu trabalhava, ela já nem existe mais com o mesmo nome que ela tinha. Uhum. Mas aquela inquietação de quem está começando carreira, tinha 24 anos, por aí, e eu achava que ali não ia ter muito mais espaço para mim, que eu fui empreender. E aí eu comecei a trabalhar de maneira autônoma, né? E criei uma pequena empresa que era, eu costumo dizer que era a minha eu-presa, que era... Eu-presa, sim. Eu de assessoria de comunicação. E eu fiquei bastante tempo trabalhando dessa forma, com assessoria de comunicação. Uhum. Até que, ali por volta dos 30 anos, Sim. Eu comecei a sentir um comichão de que não é isso, não quero ficar também trabalhando aqui desse trabalho que era só eu mesma, um trabalho solitário, ao mesmo tempo que era sempre envolvendo pessoas, era um trabalho solitário. E aí eu queria fazer outra coisa que eu ainda não sabia exatamente o que era. Olha só. E aí que é uma coisa bem comum aí na faixa dos 28, 30 anos. Sim, é verdade. E aí eu tomei contato com a antroposofia. Sei. Numa busca para entender assim, o que eu quero, que caminhos que eu quero seguir daqui para frente, a antroposofia chegou para mim. E quando chegou, eu falei, nossa, isso é muito interessante. Eu quero trabalhar com isso. E eu acho que eu falei com tanta veemência que o mundo foi se abrindo. E aí logo eu tive convites para atuar com aqueles temas dentro de algumas organizações, conduzindo alguns workshops. Naquele momento inicial, eu até achava que eu não era talhada para aquilo, né? Mas foi acontecendo e aí foi, assim, foi bem natural, assim, mas foi por uma orientação, uma necessidade interna, um comichão, uma vontade interna de fazer outra coisa, que no primeiro momento eu ainda não sabia o que era, mas que foi se mostrando que aquele era o caminho, tanto que eu estou aí há mais de 20 anos nessa atuação. É interessante o que você está falando, né, Sandra? Eu trabalhei na área de computação e realmente, mais ou menos por volta dos 30, 35 anos ali, eu percebia que eu queria fazer alguma coisa além do que eu fazia ali. Porque eu tinha a impressão, e esse era inclusive o propósito da minha empresa, que ao vender sistemas e computadores, eu ajudava o sucesso das pessoas. Entretanto, quando veio aquela crise de 2001, teve um evento que me marcou muito, porque um dos supervisores de uma grande empresa de telecomunicações que eu atendia, ele descobriu que depois de 37 anos na empresa, ele ia ser demitido, e ele teve um infarto. E aquilo me impactou muito, eu falei, puxa vida, eu achava que eu ajudava esse cara, né, ali nos trabalhos e tudo mais,
e quando ele teve um problema realmente ali humano e tal, eu não tinha como ajudá-lo. Então, eu achei muito interessante quando você falou que você não sabia o que você ia fazer. Eu também não sabia. Eu não imaginava onde que eu ia parar. Eu só achava que eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. Então, é interessante, né? Como tem um paralelo, as pessoas que acabam se preocupando mais com seres humanos e tal, é um chamado que não é muito específico. Você acaba descobrindo ao longo do tempo, né? Ele é um chamado que chega de uma maneira meio indistinta, né? É enevoada, assim, você não tem muita noção se é por ali, mas normalmente a vida vai dando sinais, e se você consegue entender esses sinais e abraçar, flui. E você, então, você ingressou, começou a trabalhar, eu anotei aqui como facilitador e consultor em desenvolvimento humano, perdão, em desenvolvimento organizacional, e você trabalhou ou teve papéis no Instituto Ecossocial e no programa Germinar. Você poderia falar um pouquinho para nós o que é o Instituto Ecossocial e principalmente o programa Germinar? As duas coisas estão muito ligadas ao processo que me levou a essa transição de carreira. Então, vou ter que voltar um pouquinho no tempo, um pouco para trás disso, né? Foi exatamente quando eu tive contato com a antroposofia. Foi quando eu fiz um panorama biográfico, ou seja, uma imersão para olhar para a biografia, para a minha história até aquele momento. Hoje eu estou com 59, eu fico olhando para aquele momento que eu tinha 30, Sim. E eu achava naquela época que eu já sabia muita coisa, né? É sempre assim. Mas, o jovem sabe muito, né, Sandra? Pois é. E aí, quando eu tomei contato com a antroposofia, foi num processo terapêutico mesmo, para eu tentar me encontrar, para tentar me achar. E eu gostei muito do que eu vivi ali naquele processo terapêutico, que foi uma imersão de alguns dias, olhando para a própria história, né? Uhum. E reconhecendo ali na história quem eu realmente era, quem eu estava sendo, tentando descobrir e redescobrir talentos. E quando eu saí desse processo terapêutico, eu quis fazer uma formação. Aí eu fui olhar um pouco mais profundamente para esses conceitos da antroposofia, e eu fiz essa formação, que é uma formação que uma consultoria que chama Adigo, né? A Adigo tem essa formação até hoje, e ela foi muito transformadora para mim. É uma transformação, uma formação para consultores, né? Para desenvolver habilidades de facilitação e entender esse universo das organizações sob essa ótica da antroposofia. E eu fiz essa formação no início dos anos 2001, mais precisamente. E quando eu terminei essa formação, Silvio, eu estava encantada, eu tinha gostado muito, mas ainda não me via atuando como consultora, né? Certo. Nesta época, foi um período curto da minha vida que eu estava trabalhando para uma organização, no caso, eu estava trabalhando para a Secretaria de Cultura do município de São Paulo, como comunicóloga, dentro daquela minha área de formação. Sei. Então, eu tinha ali, apesar de ser um cargo comissionado, eu estava ali, de alguma maneira, estável, pelo menos durante o período daquela gestão. Então, eu não pensava em mudar de carreira ali, eu estava bem, estava estável. Mas eu recebi um convite para compor uma equipe de consultores e facilitadores para levar dentro de uma grande empresa que foi cliente durante muitos anos, é ainda um cliente ocasional, ele não é tão mais frequente, mas ainda atendo ocasionalmente, para levar para os funcionários, para todos os funcionários, naquela época eram cerca de 5 mil funcionários, um alinhamento da visão de futuro da empresa. Sim. Eu, quando recebi esse convite, eu pensei, não, mas isso não é para mim, eu não sou talhada para isso. E aí a pessoa que me convidou falou assim, se você está recebendo um convite é porque tem um reconhecimento de que você é talhada para isso. Sim, claro. E aí eu falei, poxa, mas para aceitar esse convite eu vou ter que deixar o trabalho que eu estou fazendo, eu vou interromper um ciclo, vou deixar pessoas na mão, pessoas que contam comigo lá. Então foi uma decisão difícil.
Eu falei, não, agora não, agora eu não vou querer. Deu uns 2, 3 meses, o convite veio novamente. Uhum. Eu tenho certeza que a gente vai começar o processo. É você embarca agora ou não embarca. Uhum. E eu falei, mas e se não der certo? Essa Uhum. pessoa falou, quantas vezes já não deu certo alguma coisa para você e você se reorganizou? Sim, claro. Falei, tá, é verdade, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui. Então eu comecei, né? Eu tive muita sorte nesse momento de transição de carreira, que foi de já começar numa grande empresa, Uhum. já começar fazendo um trabalho muito profundo e que foi muito bem avaliado pela empresa. Uhum. E isso me deu segurança para, tá, eu acho que eu posso seguir. E aí, o que aconteceu? Neste período, estou te contando toda essa história porque isso tem a Legal. ver com o Instituto Ecossocial, né? Certo, certo. E o Instituto Ecossocial, ele nasceu a partir da vontade dos sócios da Adigo de ter uma outra organização que Uhum. fizesse trabalhos de consultoria, de treinamento, que até apoiasse a Adigo com pessoas que passaram pela formação, Sei. mas que tivesse uma atuação social também, não só de consultoria. Entendi, entendi. E o Ecossocial nasceu em 2002. Em 2004, eu me tornei membro do Instituto Ecossocial, porque eu já estava atuando em clientes do Instituto Ecossocial e Uhum. no programa Germinar. O que é Ah, o programa Germinar? Ele é sim. uma, ele é uma formação que tem dois eixos. Ela trabalha com desenvolvimento humano, ou seja, as pessoas que entram nessa formação vão ter muitas oportunidades de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e o outro eixo que é do desenvolvimento de habilidades de facilitação, né? Uhum. Sim, sim. Ele nasceu derivado dessa formação original da Adigo, Ah, entendi. né? Entendi. Então, em termos de estrutura, ele é muito semelhante à formação da Adigo, Certo, mas certo. ele é diferente porque ele atende um público diferente. Uhum. A Uhum. intenção do Germinar é atuar muito mais para pessoas que não estão dentro do mundo corporativo, que não Ah, estão em grandes entendi. organizações. Então, a Muito gente claro. atende pessoas, o público-alvo do Germinar são pessoas que trabalham em organizações sociais, em ONGs, pessoas que facilitam já, mas que precisam e querem desenvolver novas habilidades. Então, ele não é destinado para as pessoas que estão no mundo corporativo. Entendi. Para Entendi. esse, para quem está no mundo corporativo, é a formação da Adigo, é a formação Sim. da Lumo, que é uma outra empresa que também nasceu a Uhum. partir da Adigo. Mas o Ecossocial, como é que ele nasceu? O Jair Moge, que é um dos sócios fundadores da Adigo, Sei. ele tinha vontade de criar uma organização que juntasse pessoas que fizeram a formação da Adigo e queriam atuar como consultoras, Sim, sim. né? A ideia era não fazer com que a Adigo fosse uma empresa com muitos sócios, mas Uhum. que tivesse uma organização, digamos, filha, ou uma Sim, organização sim. parceira, que tivesse muitas pessoas que comungavam, né, das mesmas práticas, e aí nasceu o Ecossocial. Foi lá em 2001, 2002, e ele existe, está aí firme e forte, continua atuando, Sim, né? sim, sim. E eu, durante 10 anos, eu estava lá. Por quê? Porque o programa Germinar, ele nasceu junto com o Ecossocial, no mesmo período. Ah, são gêmeos, vamos dizer assim, pela próxima. São gêmeos. Sim, Só sim. que o Germinar nasceu como um programa, Uhum. como uma formação, e o Ecossocial nasceu como uma instituição, como uma organização. Entendi. uma- E aí, o que aconteceu lá no começo? O Ecossocial abraçou o Germinar. Entendi. O Ecossocial foi digamos, o CNPJ do Germinar lá no seu início. Uhum. Uhum. Hoje não, hoje o Germinar, desde 2015, né, tem 10 anos já, que o Germinar tem o seu próprio CNPJ, porque ele cresceu, ele expandiu.
Sei, sei. Ficou Então, é isso, assim. E aí, durante 10 anos, eu estive no Ex-Social, atuando como consultora, atuando em empresas, sei, sei. participando da gestão do Ex-Social, mas muito mais conectada com o programa Germinar. Então, quando o Entendi. programa Germinar foi se consolidando e tendo a necessidade de ter o seu próprio CNPJ, eu falei, agora eu preciso também fazer essa migração. Então, eu saí do Instituto Ex-Social em 2014, dezembro de 14, e em julho de 2015 eu já estava fazendo parte do que hoje é a Associação Conviver, que é a parte jurídica do programa Germinar. Entendi. E justamente eu fiz uma análise aqui que você ficou esses 10 anos e você conseguiu, ou conduziu, melhor dizendo, programas muito extensos em clientes grandes, Porto Seguro, Petrobras. Como que essas experiências moldaram, então, a sua abordagem para o desenvolvimento de lideranças e equipes? A Porto Seguro foi, acho que, uma das maiores escolas que eu tive para talhar-me, né, como consultora, como facilitadora. Sim, sim, né? Mas eu te diria que as escolas, assim, que me trouxeram muito mais cancha para atuar como consultora foram as organizações menores, organizações. Eu trabalho muito com ONGs, eu trabalho muito com pequenas organizações, Sei, sei. no trabalho de consultoria mesmo, né? Faço também para grandes organizações, trabalho para grandes organizações, mas mais com processos, por exemplo, de team building, um Sei, processo sei. de consultoria, um trabalho de desenvolvimento de lideranças, não com consultoria. Pode, a gente teve um problema técnico, então, você falou alguma coisa sobre team building. Do que você estava falando, então? O que eu faço nas grandes organizações são mais processos de formação e de desenvolvimento de pessoas Certo. Uhum. do que a consultoria propriamente dita, né? É Sei, claro que sei. muitas vezes a consultoria ela cria essa demanda de desenvolvimento para as equipes, né, para as pessoas, para as lideranças. Mas, normalmente, o que acontece? Quando as empresas me procuram, elas já me procuram com uma necessidade bem específica. Sim. Preciso que você facilite um off-site das lideranças de uma determinada área. Né? Sim. E isso eu não considero consultoria, Ah, porque sim, sim. a consultoria, eu entendo que é quando eu chego numa organização, ajudo essa organização a entender quais são suas fortalezas, seus pontos de desenvolvimento, o que ela precisa fazer para se desenvolver, e aí cria-se ali, então, um plano de ação, um planejamento estratégico, Sim. e deles, né, desse planejamento, pode derivar ações de desenvolvimento de suas equipes. Mas, para mim, é muito comum já chegar o pedido, a organização já fez lá o seu processo de planejamento estratégico e tal, e chegou uma necessidade de desenvolvimento de pessoas, que pode Sim. vir a partir de um team building, que pode vir a partir de um processo de desenvolvimento de lideranças, que pode ser um off-site, que pode ser uma mentoria, que pode ser um coaching. Né? Sim, sim, entendi. Tá? Então, dentro das grandes organizações, o meu trabalho ele é menos de consultoria e mais de um apoio para processos que já estão, de alguma maneira, iniciados dentro das organizações. Né? Entendi, muito E claro. quando eu faço consultoria mesmo, que é para ajudar as organizações a entender qual que é o momento em que elas estão, entender quais são os desafios, criar Sim, sim. os seus planos estratégicos, isso eu faço mais para organizações sociais, para ONGs, Sei, de sei, sei. diversos portes, Sim. né? Hoje a gente tem ONGs que são grandes corporações também, né? Tem Sim, claro, movimento. tem ONGs que têm orçamentos muito, muito grandes. Né? Isso. Né? Então é isso, assim, o que eu tenho feito, assim, como consultora, acaba sendo muito mais dentro do mundo das ONGs, das fundações, dos institutos,
E quando eu estou trabalhando dentro das empresas mesmo é mais assim no lugar dos team buildings, das preparação de lideranças. É isso. Interessante o que você está falando, Sandra. Às vezes as pessoas não têm noção de que não importa se é uma ONG ou se é uma empresa, mas principalmente quando se diz respeito de organizações que não são empresariais, elas também precisam de estrutura, precisam de estratégia, precisam refletir sobre a liderança. Eu tive a oportunidade tanto de ser conselheiro na Associação Brasileira de Recursos Humanos, que já é uma, vamos dizer assim, uma organização muito bem estruturada, mas eu vi a semente, o germe do Instituto Strabos, fui conselheiro lá, junto com o Mailson da Nóbrega. O Instituto Strabos é do doutor Mauro Goldsmith, que é um oftalmologista especializado em cirurgias de estrabismo, e que, inclusive, o Instituto ele oferece cirurgias de estrabismo para pessoas de baixa renda. E eu vi desde a ideia inicial dele até as primeiras formações e toda a dificuldade que é de você trazer bons conselheiros, trazer pessoas que possam trabalhar e, principalmente, ser respeitado dentro desse universo. Então, às vezes, a gente não faz ideia de como as ONGs precisam também de um trabalho como o seu para ter essa visão de onde que elas estão, para onde eles estão indo, onde pode chegar, de uma maneira estratégica, uma visão bem cuidadosa. Achei bem interessante esse seu trabalho. E uma questão que é muito relevante para nós aqui no mundo executivo é justamente os líderes que nós temos de referência. Eu queria saber, você, quando você está liderando um projeto como esse, qual que é o seu estilo de liderança e também quais são os líderes ou qual o líder que você tem como referência, que você admira? Olha, eu pensando no meu estilo de liderança, eu costumo ser uma liderança provocadora. Sei. Eu acho que eu mesclo bastante, eu equilibro bastante um cuidado, uma atenção de estar perto, de orientar, mas também de provocar. Sei. Estimular quem está sob a minha liderança a encontrar a sua própria forma de fazer. Né? Entendi. Eu vou trazer um exemplo. Dentro do programa Germinar, eu ainda atuo como facilitadora do programa. Sim. Bem menos do que eu atuei ao longo desses últimos 22 anos. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo agora uma turma do programa Germinar aqui em São Paulo, que é a minha 46ª turma. Nossa! Né? Então, eu tenho uma grande história dentro do programa Germinar e uma história de preparação de facilitadoras do programa. Entendi. A gente tem dentro do programa um processo de certificação de facilitadoras e facilitadores. Sei. E quando eu estou numa turma, eu estou num lugar, além de oferecer a formação para as pessoas, de preparar novas facilitadoras do programa. E aí eu tenho uma função de liderança importante ali. Sem dúvida. Eu estou preparando alguém que depois, no futuro, vai estar conduzindo turmas do Germinar. Né? Exato. Então, qual que é o meu estilo de liderança junto a essas pessoas? É de cuidado, é de estar perto, é de estar disponível. Eu sou uma liderança muito disponível. Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho tempo para tudo. Para algumas coisas eu tenho preguiça, mas cuidar das pessoas eu não tenho preguiça. Né? Entendi. Então, eu sou uma liderança cuidadosa, atenciosa, meio galinha com os pintinhos embaixo da asa, mas ao mesmo tempo provocadora, para que as pessoas possam encontrar o seu jeito de fazer. Costumo dizer assim, a gente tem um caminho, né? Para que você possa se desenvolver como facilitadora, tem um caminho, mas é importante que você descubra qual é o seu jeito de caminhar neste caminho. Sem dúvida. Muito interessante isso. O estilo de liderança está por aí, de mostrar o caminho, mas de ajudar a pessoa a entender como é que ela transita nesse caminho. E é muito interessante isso que você está falando, né, Sandra, porque eu encontro muitas vezes executivos que são inseguros de deixar a pessoa fazer do jeito dela. Porque quer que faz... Eu não vejo nenhum problema da pessoa ensinar uma primeira forma de fazer, não tenho nenhum problema com isso, mas deixar a pessoa criar e também, em cada contexto, ela saber fazer. Então, acho muito interessante você dizer que você deixa a pessoa
caminhar do jeito dela, no jeito de fazer as coisas. E líderes que você admira, Sandra? Olha, essa é uma pergunta que quando você fez, eu fiquei com uma interrogação. Eu não tenho uma resposta de bate-pronto para você. Eu posso Entendi. dizer assim que tem algumas pessoas que eu admiro muito, mas que não estão necessariamente ocupando postos de liderança. Sim, é verdade, é verdade. Às vezes acontece mesmo, né? Muito... Eu admiro muito a minha sócia, que é a Meire Beraldo, que eu olha só. recomendo muitíssimo que você a entreviste, viu? Ela é uma pessoa incrível. Vamos marcar. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu estava lendo aquele livro O Monge e o Executivo, que foi Sim, febre há muitos James anos, D. Hunter. eu lembro que no livro tinha uma pergunta: por quem que você atravessaria paredes? Uhum. O monge pergunta para ele, né? Por Sim, quem que você atravessaria paredes? E quando eu vi a pergunta, a minha resposta mental foi pela Meire Beraldo, né? entendi. Eu atravessaria paredes por ela. Ela é uma consultora muito Uhum. experiente, muito querida pelos seus clientes, ela tem Uhum. uma experiência muito grande, ela tem mais de 40 anos de atuação. Uhum. Então, assim, eu diria que ela é uma pessoa que me inspira muito, Uhum. embora ela não esteja como uma liderança dentro do mundo corporativo. Entendi, entendi. Tem um Mas, outro consultor que eu admiro muito, que é o Selim Nigri, que hoje ele é sócio da Lumo, que é uma empresa de consultoria que nasceu da Adigo, né? Ele foi sei, sei, sei. deripada da Adigo. Então, acho que são mais colegas meus, consultores, que eu admiro, e menos lideranças do mundo das organizações. Não, sem dúvida, mas são pessoas importantes na sua vida e que mostraram com certeza caráter, profissionalismo e com certeza impactaram o seu jeito de ver o mundo, né? E Sim, agora tanto que no livro, a parte de agradecimentos, eles estão citados. eles estão citados. Exatamente, que as pessoas moldam, né, o nosso jeito de ver, dão exemplos de comportamento, às vezes, de resiliência, que isso acaba marcando a gente, né? É interessante porque você falou assim que de admirar pessoas que não necessariamente são líderes, né? Quando eu faço workshops de liderança, um dos líderes mais citados é o Ayrton Senna. E eu fico sempre surpreso, porque eu falei assim, engraçado, o Ayrton Senna, ele liderou corridas, mas ele nunca se colocou como líder de alguma coisa, né? Então, assim, é muito curioso, mas pelo comportamento. Mas lá na época que ele corria, ele era um líder também entre os pilotos. Ele era um porta-voz dos incômodos. Se você pegar alguma biografia dele, você vai ver que ele sempre que tinha alguma questão que envolvesse o coletivo de pilotos, ele se colocava à frente, ele levava as questões, ele tinha Sem um, dúvida. uma, uma posição de liderança, assim. Sem dúvida, eu digo que, mas isso eram os bastidores, né? Que a maioria das pessoas nem sabiam dessas reuniões e tudo mais. Então, eu estou dizendo assim que as pessoas de alguma forma percebiam a liderança dele, sem necessariamente ele ser um líder das pessoas que o admiravam, né? Então, eu sempre acho isso muito curioso, que aí você vê o quanto que o próprio caráter da pessoa, o próprio comportamento já faz com que ela naturalmente seja Exatamente. líder. E não precisa estar ocupando um posto de liderança Não, claro que para não. ser reconhecido como líder. Isso eu sempre procuro esclarecer para as pessoas. A liderança é quase que um voluntariado. Assim, às vezes você não tem nenhuma posição hierárquica, mas as pessoas ouvem você e você é respeitado por conta disso. Sim, E sim. finalmente chegamos no seu livro, Sandra. Seu livro, eu achei interessante que ele se chama Reinventando a Vida e a Carreira Depois dos 40 Anos, do quebra-cabeça ao mosaico. E sem dúvida, como você disse, que você é uma liderança muito provocadora, o próprio nome do livro já é provocador, né? Eu queria saber o que inspirou você a escrever a obra e principalmente com o conceito de mosaico, como que ele ajuda os profissionais que são mais maduros a reinventarem a sua carreira? Pois é, eu gosto muito de metáforas. Eu acho que as metáforas elas traduzem de uma Sim. maneira muito poderosa Uhum. conceitos. Mas como é que nasceu a ideia desse livro? Primeiro, acho que com os meus próprios cabelos brancos, né? Sim, O tempo foi passando, os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, sim, sim. Sim. e aí eu fui tendo mais condição de observar também como é que as pessoas mais jovens que eu, aí, que estão começando aí, entrando nos 40, Sim. eu
fui percebendo algumas angústias dessas pessoas, que era exatamente essa. Poxa, parece que eu não estou mais me encaixando. Mesmo Sim, pessoas que estavam, é verdade. e até se mantêm empregadas, se mantêm ativas, tem um incômodo interno de parece que tudo que eu construí até agora não tem mais o mesmo valor que tinha, e pode ser uma crise existencial, ou pode Sim, ser alguma coisa que realmente aconteceu do tipo, perdi o emprego, verdade, verdade. né? E essa sensação de desencaixe. Eu Uhum, estou já há cerca de 5 anos atuando junto com a Maturi, que é essa empresa que trabalha com empreendedorismo para público 50 a mais. uhum, É a empresa no Brasil que faz a certificação Age Friendly. uhum. E trabalhando como parceira da Maturi, eu fui cada vez mais conversando com pessoas que estão vivendo essa inquietação. Sei, sei. E aí, assim, é depois dos 40? Por que depois dos 40? Porque é exatamente depois dos 40 que essas inquietações acontecem. Uhum, Pode ser ainda nesse período 40 a 50, que pode ser depois dos 50. uhum. Então, o depois dos 40 não é exatamente assim para a pessoa que está na faixa dos 40, é de Não, 40, 40 até o fim né, da vida. até o fim da vida. E percebendo essas inquietações, e a palavra, eu fui notando que a palavra encaixe Uhum, estava muito presente no discurso de pessoas diferentes, que uhum, uhum, atuavam em setores diferentes, uhum, uhum. e era como se eu pegasse todas aquelas falas e misturasse, pudesse ser de qualquer pessoa. Sim, sim. Um alto executivo, uma pessoa que trabalha numa ONG, ou uma pessoa que nem está num cargo executivo, mas tinha essa palavra encaixe presente na fala delas. E eu fiquei Interessante. pensando, poxa, por que essa palavra está tão presente? Por que as pessoas se Uhum. ressentem disso, de não Sim, estar se sentindo encaixando? sim, sim. E aí eu fui para a metáfora, que a metáfora sempre me ajuda a entender as coisas. Eu Uhum. falei, o que tem na nossa vida que é de encaixar? Aí veio a imagem do quebra-cabeça. Sim, Ah, verdade, quebra-cabeça é um brinquedo de encaixes. Mas verdade. ele é um encaixe de coisas que têm um encaixe perfeito. Uhum, uhum. E já uma imagem pré-definida. Se você compra um Verdade, quebra-cabeça, você tem verdade. que construir Uhum, aquilo que está na capa, na caixa, uhum. né? Na foto da capa, tem lá É a imagem. verdade. É isso mesmo. É uma imagem pré-construída, pré-definida. Uhum, exatamente. E você só consegue fazer aquilo se você encaixar as peças exatamente nos seus devidos lugares. Uhum, uhum. E a sensação de desencaixe que eu percebo que essas pessoas têm, é exatamente porque assim, eu não quero mais uma imagem pré-definida. Uhum, Eu tenho uma história uhum. que ela não é refletida totalmente nessa imagem pré-definida de um quebra-cabeças. Sim, sim, sim. Né? Verdade. E a partir disso, eu falei, então tá, o que mais a gente tem que é de encaixe? Aí eu fui para o mosaico. E o que é o mosaico? É algo que você trabalha com encaixes, mas com peças que são moldáveis, Uhum, com verdade. peças que são adaptáveis. Uhum, Se essa peça não encaixou, eu posso encaixar aquela outra peça. uhum, uhum. Se essa peça não encaixou, eu posso quebrar essa peça em outras tantas partes e Sim. criar essa imagem. E é uma imagem que ela não é pré-definida, Uhum, uhum. né? Então, o mote do livro é exatamente esse, para as pessoas Uhum, pensarem, mudar, quebrar o paradigma do quebra-cabeça, que é tentar se encaixar em algo que você não está mais encaixando, mas uhum. criar algo para que você possa se encaixar de uma maneira autêntica. Sem dúvida. Sem dúvida. O que eu chamo de as pecinhas do mosaico? São os talentos, as competências, as Perfeito. habilidades que foram, né, trabalhadas, aprimoradas Exato. e desenvolvidas ao longo da sua própria história. Sem dúvida.
Então, criar o seu mosaico significa reconhecer suas fortalezas, seus talentos, suas competências, e cada pecinha do mosaico é uma dessas competências, cada um desses talentos. E aí você cria a imagem que você quer criar. Essa é a proposta do livro. Entendi. Olha, eu achei interessantíssimo desde a primeira vez que você conversou comigo essa proposta, e me remeteu, inclusive, uma vez que eu fui visitar o Vaticano, e as pinturas no Vaticano, a igreja, né, usando toda a sua sabedoria e profundidade de 2000 anos, ela tirou as pinturas ali e colocou no lugar delas mosaicos. Mas por que ela colocou mosaicos no lugar das gravuras? E por isso que eu achei mais interessante ainda, se você me permite acrescentar mais uma característica do mosaico, porque eles são mais fáceis de não apenas de manter e durar mais, entendeu? Então, assim, eu achei interessantíssimo, acrescentando mais essa característica na sua analogia com o mosaico, de que, de fato, se você souber organizar e criar a mesma imagem até que era a pintura original, aquilo vai durar mais e aquilo vai ser mais fácil de você conservar. Então, quando eu vi a sua analogia, eu fiquei bastante impressionado pela quantidade de camadas de interpretação que tem isso que você colocou no seu livro. E eu vi que no seu livro você apresenta conceitos, mas também reflexões práticas para reconhecer talentos e paixões após os 40 anos, que é esse mosaico que você falou muito bem. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho quais são as barreiras que os executivos eles enfrentam nessa fase e como que eles podem superá-las em uma transição para que ela seja bem sucedida, né, Sandra? Eu não sei se são necessariamente barreiras, eu entendo mais como inquietações, que podem, claro, se tornar barreiras, né? Muito eu bom. vejo que tem duas coisas. Uma é uma certa crise existencial que é comum nesse período da vida, ela vem, na verdade, já lá depois dos 35, 37 anos, já começam a haver inquietações, e aí depois dos 40 mais ainda. Por que essas inquietações? Tem uma questão biológica. Depois dos 40, a gente começa, assim, um processo de... A energia vital não é mais a mesma de quando a gente tinha 20 e poucos. Claro. O nosso mundo hoje, com toda a tecnologia que tem, as coisas estão indo muito rápido. A adaptação às tecnologias, você é da área de TI, você sabe muito bem disso. Sim. Você não está mais nela, mas... Não, você perde o pelo, mas você perde a pele, né? Exatamente. E aí, o que eu percebo é que os chamados nativos digitais não têm dificuldade. A maioria das pessoas que são mais jovens, né? Acho que até os millennials, um pouco, tem uma facilidade. Millennials não são nativos digitais, mas eles ainda tiveram muito mais acesso do que nós que somos X, e quem falar de boomer ainda, né? Eles já nascem com o computador ali perto deles. Isso. Então, eu vejo que quem está hoje aí na faixa dos 50 anos, talvez essa seja uma dificuldade, que é exatamente como é que eu acompanho a aceleração que a tecnologia traz. Então, por exemplo, na semana passada, que teve o Maturi Fest, que é esse grande festival que a Maturi promove uma vez por ano, e tem oficinas práticas. Uma das oficinas práticas era aprender a usar IA. Entendi. Salas lotadas, cheias. Né? E muitos relatos das pessoas falando, não é exatamente algo que eu queira, que eu tenha vontade, mas eu percebo que se eu não me preparar, eu vou ficar cada vez mais para trás, né? Então, o que eu percebo é que tem uma inquietação interna que é como é que eu lido com todas essas mudanças, com toda essa aceleração, essa necessidade de uma adaptação para um mundo mais digital, né?
Como é que eu descubro exatamente aquilo que eu quero continuar fazendo da minha vida? Como é que eu penso numa nova missão para mim, somente para quando você já está mais perto dos 60. Eu tenho uma energia de trabalho, sinto que eu posso ainda continuar trabalhando. Muitas vezes, pessoas que nem precisam mais trabalhar, pessoas que se aposentaram, que conseguem se manter, mas têm ainda uma vontade de estar ativa, porque tem uma energia, né? Sim, claro. A gente está falando de um período na história da humanidade em que a expectativa de vida aumentou, né? Uma pessoa com a minha idade, 59 anos, há 20 anos, era uma velhinha, É verdade, é verdade. É né? verdade. Sabe que eu vi uma vez a foto do meu avô, eu estou com 59 também, quando minha mãe casou, ele tinha 50 anos, e ele realmente era um senhor, assim, já bastante gasto, assim, você fala, nossa, como mudou realmente, estou falando de 64, né, naquela época. Então, realmente, você tem razão, a vitalidade das pessoas mudou muito ao longo do tempo. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem um cenário em que as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais num cenário de uma aceleração muito grande, com tecnologia, toda hora tem alguma coisa nova, se elas precisassem sempre correr para estar atualizadas, e não tem a mesma facilidade que tem as pessoas mais jovens, né? Sim, claro, claro. As digitais. Então, aí eu acho que tem uma barreira. Mas eu percebo que a barreira maior é interna. Entendi. É de se reconhecer ainda capaz de atuar de uma maneira criativa, potente e Sim, respeitando os próprios limites que o corpo traz. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é a principal barreira, é de olhar para dentro e reconhecer como é que eu posso continuar atuando, trazendo a minha potência, colocando meus talentos no mundo, mas respeitando, né, os meus limites. Sim, e é interessante, você acha que, você já até respondeu uma dúvida que eu tinha, se era que a pessoa não aceitava ou simplesmente não olhava para dentro, não reconhecia os próprios limites, as próprias barreiras. Porque você está me dizendo, as pessoas têm dificuldade até de olhar para dentro e reconhecer que realmente ela está mudada. E aí, uma das coisas que eu trago no livro é exatamente um olhar, um convite para que as pessoas possam olhar para a sua história com um olhar apreciativo e reconhecer. Poxa, quando eu tinha lá entre 20, né, na faixa dos 20 anos, eu aprendi a fazer as coisas com muita facilidade. Sim, sim. Eu reconheço que eu tenho talentos que foram forjados lá, que eles nasceram muito naturalmente nesse período da vida, mas como é que eu hoje olho para esses talentos e posso ressignificá-los? Como é que eu olho para esses talentos e eu posso aprimorá-los? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que estão em crise que não conseguem olhar para trás na sua própria história e reconhecer os seus talentos. Entendi. Isso é um problema, né? Elas têm uma capacidade maior de reconhecer os talentos alheios do que os próprios. É verdade. Isso eu vejo também em muitos processos de mentoria de coaching. As pessoas olham para o lado e não percebem quantas qualidades ela mesma possui. É muito interessante. Exatamente. E aí a proposta do livro é exatamente essa. Olha para a sua biografia, olha com amorosidade para a sua história, reconhece as suas conquistas, reconhece os perrengues pelos quais você passou, e olha, Sim, você está aqui agora. Se você passou por esses perrengues e você está aqui agora, é porque você deu conta deles. claro, claro, Que exatamente. forças são essas que você tem que te ajudaram a passar por esses desafios? Que são essas mesmas forças que você vai usar para passar por esse desafio que você vive agora. Com certeza, com certeza. E no livro, Sandra, eu vejo que você aborda também a questão do etarismo, né? Eu tenho uma visão assim que, apesar de ter esse nome hoje, eu acho que desde há um certo tempo, eu coloco como referência a década de 60, as empresas me parece que elas foram mais talhadas, não sei se de maneira consciente ou não,
para absorver o profissional aos 20 anos, e aos 40 anos, se ele não se tornou um diretor, um executivo de alto nível, ele realmente não vai ter lugar na empresa, porque ele vai se tornar um técnico ou um profissional um tanto caro. Mas hoje se presta mais atenção nisso. E qual que é a estratégia, então, que você recomenda para um profissional que está acima de 40 anos para se posicionar curiosa numa situação dessa, num contexto como esse? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico nesse sentido. Concordo. Eu nem falo de etarismo no livro, para ser sincera. Sim, sim. Eu falo mais de pessoas e como é que elas podem se posicionar diante de um mundo em que o etarismo está presente, mas, apesar do etarismo estar presente, tem uma onda que está fazendo uma transformação. Uhum. Cada vez mais tem empresas que estão conseguindo o selo age-friendly. Uhum. Eu nem sabia que existia esse selo, sabia, Sandra? Nunca tinha ouvido falar. Faz tempo que tem esse selo? Desde quando tem esse selo? Olha, aqui no Brasil, a Maturi está certificando, talvez nos últimos 4 anos, 5 anos, eu não vou saber precisar. Então é recente mesmo. Entendi. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, porque tem muitas empresas que estão fazendo o que precisa ser feito para conseguir a certificação, e isso significa abrir postos de trabalho para pessoas 50 a mais. Uhum, uhum. Então, tem muita gente que estava inativa e que está voltando a trabalhar porque as empresas estão abrindo esses postos. Você está vendo isso acontecer mesmo? Sim, ainda de uma maneira muito incipiente. Entendi. A gente está no começo, mas já tem muitos cargos que são dedicados dentro das empresas para o público 50 a mais. Entendi. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, o que as pessoas precisam fazer para enxergar suas possibilidades de atuação? Uhum. Eu penso que, primeiro, é olhar para a sua história e reconhecer a potência que essa pessoa é. Né? Porque nesse momento que eu estou me sentindo desencaixada, parece que eu não tenho mais oportunidades, a autoestima vai lá para o pé. É verdade. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é olhar para si e falar, poxa, eu tenho... Olha a minha história. Né? Pode ser que o mercado não esteja reconhecendo os meus talentos, as minhas habilidades, mas eu preciso reconhecer. Se eu não reconheço, eu não tenho como mostrar para o mundo tudo o que eu posso oferecer. Sim. Eu estou com a gata miando aqui. Eu acabei de ouvir. Mas acho que o pessoal que está ouvindo vai se identificar ainda mais com você, fique tranquilo. Ah, então tá bom. Quem for gateiro, né? Porque ela está pedindo colo aqui. Daqui a pouco, eu acho que não vai atrapalhar a entrevista, eu só não vou poder fazer perguntas para ela. Mas ela conversa, porque ela tá conversando. Mas voltando, o que eu entendo é que essas pessoas, elas talvez precise de um momento de uma parada, olhar menos para fora e olhar mais para dentro. Porque quando olha para fora e vê as barreiras, a tendência é esmorecer. Mas se ela parar e olhar para si, reconhecer suas potências, seus talentos, né, elas podem se fortalecer para, de novo, ir para fora e fortalecidas encontrar seus espaços. Que pode ser entrando numa empresa que tem aí abertura para pessoas 50 a mais, 40, 50 a mais, ou para empreender. Descobrir como é que eu posso empreender. O que eu posso fazer? Eu tenho uma experiência vasta, eu posso me colocar como uma consultora. Sim, claro. E é isso que eu ia comentar, né, Sandra? Eu acho que esse receio de talvez a idade atrapalhar ocorre muito quando a pessoa está como executiva, está dentro de uma empresa. Para nós, assim, que trabalhamos fora das grandes empresas, ocorre até um fenômeno ao contrário. Conforme você vai adquirindo mais experiência, você acaba ficando mais valioso para as empresas, no tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, mesmo um profissional dentro de uma empresa, ele precisa, claro,
primeiro revisitar também e entender quais foram as decisões que, de repente, ele tomou ali, que colocou ele em uma posição de que não, o valor dele tenha diminuído. Quando eu digo decisões, por exemplo, eu encontro executivos hoje ainda que assim não fizeram uma pós-graduação, não se preocuparam em se manter atualizado e tudo mais. E após 40 anos, nós sofremos de um fenômeno que eu chamo de rigidez mental, quer dizer, principalmente aquela pessoa que é muito bem-sucedida, ela fala, não, o meu jeito de pensar está certo, então não preciso mudar. E claro, você não muda, mas o mundo muda. Então, assim, aquele pensamento que foi motivo de sucesso seu há 5, 10, 20 anos atrás, agora é um motivo de você estar em declínio. Mas é como se fosse uma estrela do mar, quer dizer, se você jogar água de novo, ela vai reviver ali. Então, você precisa, de novo, fazer esse exercício que você falou, de olhar para dentro, ver suas qualidades, polir essas qualidades e até reutilizá-las para, de novo, se tornar uma pessoa atrativa para o mercado. Eu acho que é isso que as pessoas precisam compreender. Agora, como eu falei, da mesma forma que para você e para mim, quanto mais a gente fica como o vinho, né? Fica melhor conforme o tempo passa, também é possível um profissional, de repente, fazer uma mudança, tornar-se um consultor também e usar a sua experiência de uma maneira muito útil, não só para as empresas, mas até mesmo usando você como exemplo para uma organização não governamental, que seria muito interessante, sem sombra de dúvida. O que eu entendo é que se a pessoa está com uma ideia fixa de que ela precisa voltar para o mercado de trabalho, ocupar um posto que ela ocupava antes, se ela ficar com essa ideia fixa, ela tem uma possibilidade de frustração enorme. É verdade. Se ela não amplia as possibilidades, é olhar assim, tá bom, eu tenho 50 anos, 55 anos, 60 anos, não importa. Eu tenho uma história. Eu preciso honrar essa história. Onde que eu posso honrar essa história? Vai ser só sentando numa cadeira de um diretor de uma empresa? Vai ser só assim? Não, essa pessoa pode ser uma palestrante, ela pode, a partir da história, ela pode ser uma escritora e escrever uma biografia. Sem dúvida, pode ser uma escritora, é verdade, é verdade. Assim, tem tantas possibilidades de atuação e com significado. Se ela olha para trás e reconhece os talentos dela, que se ela ficar fixada em voltar para aquele status que ela tinha, para aquela remuneração que ela tinha, a tendência vai ser que ela se frustre. É verdade, é verdade. E acho que é justamente essa amplitude de alternativas que ela precisa reconhecer e trabalhar, o que é um trabalho, sem dúvida, como outro qualquer. A gente não pode imaginar que você vai escrever um livro e vai ser um autor best-seller, ou que você vai fazer alguma coisa aqui e automaticamente você vai ter sucesso. Mas da mesma forma que você demorou para construir a sua carreira, é você construir uma nova carreira com humildade, aos poucos, realmente, e você vai conseguir se encaixar, eu acho que com muito sucesso assim no que as empresas precisam e também outras organizações que não empresariais precisam ouvir a sua experiência, o seu modelo, enfim, aquilo que você tem para oferecer. Eu queria entender um pouquinho sobre o fato de que você, como facilitadora do programa Germinar, você promove algo que eu acho muito interessante, a consciência e ambientes sociais saudáveis, até pensando nessa mudança que vai ter na NR1, que vai começar a colocar riscos psicossociais nas empresas. Como é que essa formação sua, que é inspirada na antroposofia, pode ser aplicada por executivos para fortalecer as equipes e lidar, inclusive, com essas transições de carreira, Sandra? Aí eu vou voltar a algo que eu falei lá no início, né? O Germinar, ele deriva desta formação que a Digo criou lá nos anos 90, e que tem também uma derivada dela que a Lumo oferece. Então, a gente tem 2 empresas de consultoria que oferecem essas formações, a Digo e a Lumo, para executivos. Né? O Germinar, ele é a mesma formação, a mesma estrutura, são 5 módulos, cada módulo é temático, ajuda as pessoas a entenderem se entenderem como as organizações funcionam, desenvolvem habilidades de facilitação, mas no Germinar, o foco, o público-alvo é outro, não é o dos executivos. Então, se eu for falar aqui,
para um executivo que quer desenvolver habilidades de facilitação, para ser uma liderança mais efetiva, uma liderança que, de fato, contribua para que os ambientes onde ela atua sejam saudáveis, eu recomendo ou a formação da Adigo ou a formação da Lumo. Ah, sim. Então, é assim, no caso da Germinar, responderia até aquilo que a gente falou na pergunta anterior, quer dizer, se ele quiser atuar fora de uma organização empresarial, seria o trabalho da Germinar. O Germinar, o programa Germinar, ele é também, muitas pessoas que estão num processo de transição de carreira, tem várias pessoas que são executivas, ou que foram executivas, e que chegou um momento e falam assim, eu não quero mais estar no mundo corporativo, mas eu tenho muita vontade de continuar trabalhando e eu quero fazer uma transição de carreira para atuar em organizações sociais, ou seja, até fazer um trabalho voluntário. O Germinar, ele acaba acolhendo muito essas pessoas. Pois é isso que eu vi. É muito comum ter nas turmas pessoas que estão querendo fazer essa transição de carreira. Não é nem uma transição de carreira, necessariamente, é uma transição do mundo corporativo para o mundo das organizações sociais. Isso, exato. Entendi. Aí sim o Germinar, ele é indicado. Se for uma pessoa que quer continuar no mundo das grandes organizações, no mundo corporativo, aí eu recomendo a formação da Adigo ou a formação da Lumo. Por quê? Porque o público é o público de executivos. Então, todas as interações, elas vão se dar considerando exatamente isso. Quem está vivendo, quem está dentro do mundo corporativo. Perfeito. O que acontece com o Germinar. Entendi, está bem claro para mim. Sandra, inclusive eu quero aproveitar, eu posso deixar o seu LinkedIn aqui embaixo para as pessoas entrarem em contato. Você tem Instagram também? Tem Instagram, tem o LinkedIn, pode... Vou deixar aqui, então, para as pessoas que quiserem tirar dúvidas de vocês. Eu nem acredito, a respeito do seu trabalho, é claro, eu nem acredito que a gente está chegando quase a 1 hora aqui já de conversa, passou muito rápido. Muito rápido mesmo, mas eu tenho ainda mais 2 perguntas importantes para você. Antes até, aproveitando aqui para esclarecer para a nossa audiência, que daqui a pouco a gente vai fechar aqui o nosso sinal, que fica para o YouTube, para o Spotify, e vamos falar sobre na Conversa Controversa, que é a sessão do podcast reservada apenas para assinantes. Então fica meu convite aqui para você, tem um link aqui embaixo para você se inscrever e poder ver a Conversa Controversa não apenas com a Sandra, mas todas as 120 conversas controversas que nós tivemos no passado, onde a gente aborda temas um pouco mais polêmicos ou que tem uma ideia um pouco diferente do mainstream. Então tem um link aqui embaixo para você se inscrever, mas repetindo, eu vou deixar também os seus contatos aqui para as pessoas que quiserem se aprofundar e conhecer melhor o seu trabalho, Sandra. E uma coisa que eu acho que é relevante para nós, e principalmente para quem está assistindo a esse episódio, é que hoje você precisa realmente ter a habilidade para gerir muitas gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Como que você trabalha isso quando você está desenvolvendo os profissionais dentro da empresa? Sandra, qual que é a sua visão, inclusive, disso, das dificuldades que nós temos de lidar desde a geração dos baby boomers, geração X, Y, a Z e essas gerações novas que estão chegando no ambiente de trabalho? O mundo das organizações atualmente tem praticamente todas essas gerações que foram já nominadas atuando, né? É muito comum a gente ainda ter muito baby boomer dentro das organizações. É verdade. O que eu percebo é que as oportunidades são dadas para as pessoas mais jovens, as oportunidades de crescer na carreira é para as pessoas mais jovens, e que na maioria das organizações, isso está mudando, mas na maioria das organizações ainda não se valoriza adequadamente a experiência das pessoas, né, que são 40 mais, 50 mais. 40, acho que 50 mais, especialmente. Sim. E tem um espaço que algumas organizações já começam a perceber o quanto que é importante promover a integração entre essas pessoas. Sim. Trabalhar a questão da intergeracionalidade para que as pessoas mais jovens contribuam para que as pessoas que são mais maduras tirem o medo, o receio e aprendam
o que é o novo, as novas tecnologias, mas que também as pessoas mais jovens aprendam a partir da experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Das pessoas mais velhas. Eu acho que dentro das organizações tem um campo muito profícuo para que se trabalhe essa integração. A pessoa mais jovem, ela vai precisar viver para adquirir a experiência que as pessoas mais maduras já têm. Né? Mas elas podem se inspirar. E aí, o que eu percebo? Ainda tem um climinha meio de guerra entre os mais jovens e os mais maduros. Sim, sim. É verdade. E eu acho que um grande trabalho que as organizações precisam fazer é ajudar essas pessoas de diferentes idades a entender que elas não estão numa guerra, que elas estão trabalhando e podem trabalhar juntas e elas se apoiarem, uma com a experiência, né? E aí precisa, quem é mais maduro, ter a abertura e humildade para ouvir os mais jovens, porque eles têm coisas para ensinar. E a mesma coisa, os mais jovens precisam também ter essa abertura e a humildade para aprender com a experiência de quem está. E aí, o que eu entendo é que as empresas precisam olhar para isso e promover espaços de integração. E eu acho que algumas estão fazendo isso, mas a grande maioria ainda não faz. Até porque eu percebo que muitas empresas que estão abrindo postos de trabalho para pessoas 50 a mais, tem muitas queixas que as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma experiência enorme que não está sendo aproveitada aqui. Sim. Né? Porque eu vou trabalhar num cargo abaixo daquele que eu tinha, mas eu preciso do salário, eu preciso dos benefícios. Sim. Eu vou trabalhar numa área que não é a minha área, porque eu preciso do trabalho, dos benefícios. Então, assim, não é só abrir vaga para pessoas 50 a mais. Sim. É abrir vaga dentro da área de atuação daquela pessoa, respeitando a história que ela tem. Sem dúvida. Nesse respeitar a história que ela tem, ajudar os mais jovens também a se inspirarem com a experiência dessas pessoas. Mas eu acho que é um longo caminho a percorrer. Sem dúvida. Eu acho que aí, de novo, né, falando um pouquinho sobre o tipo de trabalho que nós desenvolvemos no desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, de lideranças, a gente acaba tendo uma característica que é o que eu procuro desenvolver nos executivos, que é você ser uma pessoa de todos os tempos, né? Não ser uma pessoa apenas do seu tempo, mas de todos os tempos. Exatamente. E para isso você precisa estar sempre articulando, conversando, entendendo as diversas gerações. Eu estou, nesse momento, treinando mais ou menos umas 75 pessoas num grande banco, dos quais metade são trainees. Então, sempre chega para você, olha, o trainee, a geração Z, ele é muito novo, e tem aquele jeito e tal. E, no entanto, quando você chega, vai fazer uma palestra, interage e conversa com eles com respeito, ouvindo e procurando passar a sua experiência, como você bem citou, para eles poderem até se basear, eles são interessados também. É claro que eu estou falando de um público já selecionado, um público que quer chegar em cargos maiores e tem mais responsabilidade, mas é a geração Z. Então, assim, o que eu acho que acontece é exatamente isso. Para que você possa articular as diversas gerações, você precisa parar de pensar um pouco com o seu modelo mental e entender o modelo mental de cada uma dessas pessoas, que foi criado pelo espírito do seu tempo ali, né? Quer dizer, é claro que é muito diferente uma pessoa que nasceu no momento pós-guerra, que nasceu no momento que não tinha sequer televisão, alguma coisa assim, e o momento de alguém que tem celular, rede social, diversas redes sociais para você interagir, inteligência artificial. Então, a gente precisa entender como que a cabeça da pessoa funciona, e por isso você tem que sair do seu momento de vida e poder trabalhar com a cabeça de vários momentos, né? E, Sandra, eu acho assim, muita gente acho que tem vontade de ter uma carreira como a sua, assim, né? Eu conheço muitas pessoas que falam, nossa, se eu pudesse sair do mundo empresarial e ter meu próprio negócio e ser consultor e tal. Claro que nós sabemos, né, Sandra, quais são as agruras que nós passamos. Mas, sem sombra de dúvida, muita gente olha para o tipo de trabalho que você faz e fala, puxa, eu queria poder fazer algo semelhante ao que a Sandra faz. Qual é a recomendação que você daria para alguém? E aí não apenas
alguém que já é mais maduro, que está querendo fazer essa transição para algo que você faz, mas alguém, inclusive, que está começando na carreira e que teve a mesma semente que a sua, dizendo assim, olha, eu não quero estar lá dentro do mundo executivo, eu posso até auxiliá-lo, mas eu não quero estar lá como um cargo hierárquico. Qual é que seria a sua principal recomendação para desenvolver tanto essa pessoa mais madura quanto esse jovem? Eu penso que tem algumas camadas essa resposta, né? A primeira camada é como é que você se organiza para se sustentar. Sim, perfeito. Né? Porque perfeito. uma carreira que você não tem o salário, a PL, né? Não, ela exige uma organização diferente, Sim, porque sim. não vai. Há meses que não tem dinheiro entrando. É verdade, é verdade. Né? Que pode não ter dinheiro entrando. Né? E aí você precisa, então, assim, como é que eu me organizo do ponto de vista da minha manutenção para Sim, que eu possa atuar aqui. A outra coisa é reconhecer, então, quais são os talentos que eu tenho, quais são as competências que eu tenho, o que eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso aprender, o que eu já sei, o que eu não sei e eu preciso aprender. sim, sim. E habilidades que eu preciso desenvolver do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental, para que eu possa me estabelecer como uma consultora que vai ter demanda, né? Sim, Uma consultora que vai ter demanda de trabalho. Né? O que eu preciso para me organizar do ponto de vista relacional? Como é que eu sim. cuido dos vínculos, Uhum, né? Para que eu possa ter recorrência, uhum. para que eu possa fazer um trabalho e ser chamada novamente pela mesma empresa. É verdade, é verdade. Né? Como é que eu cuido dos vínculos para que eu possa ser recomendada? Né? Eu fiz um trabalho recentemente para uma grande farmacêutica que estava procurando consultoras que pudessem falar sobre biografia, sobre os setênios, que é um dos temas do livro, inclusive, Uhum, e eu estava concorrendo com outras pessoas. O uhum. que foi determinante para que eles me escolhessem? Recomendação. Entendi, entendi. Ou seja, cuidar dos vínculos, cuidar das relações é fundamental. Né? Fundamental, é verdade. E aí, eu acho que a outra camada é você ter muita consciência de quais são os valores que te orientam para que você possa escolher para quem você vai trabalhar. Uhum. É verdade, é verdade. Porque você trabalhar para uma organização cujos valores são muito diferentes dos seus, é meio que vender a sua alma. É assim mesmo, é assim mesmo. E eu procuro ser bastante seletiva para, assim, eu não quero trabalhar para uma empresa que está envolvida em escândalos, por exemplo, Claro, sem dúvida. Sem né? dúvida. Assim, com corrupção e tal, porque isso, para mim, não está convergindo aos meus valores. Então, Claro, claro, quando eu claro. falo das camadas, é isso. Então, se você quer se lançar para uma carreira de consultora, de consultor, como é que eu me preparo do ponto de vista financeiro Uhum. para lidar com momentos de baixa, porque eles Perfeito. acontecem? Sim, sem dúvida. Como é que eu faço um reconhecimento de quais são as minhas habilidades, os meus talentos, reconhecer o que eu preciso aprender? É aprendizagem contínua, preciso estar sempre Uhum. aprendendo. É verdade, é verdade, é verdade. Como é que eu cuido das relações Uhum. e tenho uma nitidez assim de quais são os seus valores Uhum. para não cair em roubada de trabalhar numa organização que você chega lá e fala, nossa, eu estou aqui trabalhando numa organização que está fazendo coisa errada. Sim. É verdade, é isso mesmo. Não É quero estar, não quero ter meu nome vinculado a isso. Né? é verdade, é Tá? verdade. Mas, por outro lado, também, eu tenho algo que me orienta bastante, Silvio, que é eu trabalho para pessoas. Sim. Né?
Então, mesmo numa organização que muitas vezes está ali fazendo alguma coisa que não é muito convergente aos meus valores, eu penso nas pessoas. Como é que eu posso ajudar as pessoas que estão nessa organização a ampliar sua consciência sobre o trabalho que elas estão fazendo e sobre o potencial delas? Tem uma coisa que eu costumo falar nas organizações, que é, este trabalho que você está me pedindo tem um grande potencial de fazer com que as pessoas, ou com que algumas pessoas despertem e não queiram mais trabalhar na sua empresa. É verdade. Você banca isso? Não, e a pessoa precisa entender que... Você está me pedindo para eu fazer um trabalho para que essas pessoas entreguem... Né? A gata continua berrando aqui. Você está ouvindo ela berrar? Estou ouvindo, mas não está atrapalhando, viu? Mas eu espero que o público goste de gato, né? Porque ativamente aqui, né? Eu não consigo responder essa pergunta, mas vamos torcer que sim. Mas, Sandra, assim, olha, eu acho que... Desculpa, você quer dar mais alguma orientação? Não, acho que só fechar isso mesmo, né? Quando você vai atuar como consultor, como consultora, você vai lidar com empresas de portes diferentes, de necessidades diferentes, e você vai estar sempre tendo que se preparar. E sempre tendo que cuidar, se cuidar. Como é que eu me cuido para estar nessa empresa, nessa organização? Sem dúvida. Olha, Sandra, acho que o que você falou é tão acertado que eu vou recomendar para a nossa audiência voltar agora esses últimos 5, 10 minutos do que a Sandra falou e vocês vão ouvir repetidamente, porque acho que você conseguiu organizar de uma maneira sintética exatamente os cuidados que eu considero fundamentais para qualquer pessoa que deseja fazer essa mudança de carreira ou quer se planejar uma carreira como a da Sandra, porque realmente você vai enfrentar exatamente esses aspectos que ela falou. Inclusive, eu uso a palavra, quando eu vou atender os clientes, com essa preocupação que você falou dos valores, eu falo assim, olha, eu só consigo atender os clientes que têm a mesma ética que a minha. Se não tiver a mesma ética, naturalmente, a pessoa não vai querer me contratar e dificilmente vou conseguir fazer um trabalho bom nessa empresa. E já aconteceu, Sandra, inclusive, de eu pegar profissionais que, no meio do processo, eles acabaram se demitindo da empresa, porque eles acabaram ficando expostos, entendeu? Então, assim, não tem como você evitar isso, porque quando você trabalha muito com a verdade, muito assim, querendo realmente ter um resultado positivo, se a pessoa não tiver esse mesmo propósito, essa mesma ética, ela vai se sentir tão incomodada, mas tão incomodada, que ou ela vai pedir para parar o processo, ou ela vai acabar saindo da organização. Então, é fundamental você ter todas essas preocupações. Uma preocupação que eu vejo que os executivos mais experientes não têm na sua carreira é isso que você falou dos relacionamentos. Às vezes a pessoa dedica todo o tempo dela no seu trabalho, achando que está fazendo uma coisa positiva e está, sob o ponto de vista de entrega de resultados para a empresa, mas ela esquece que entregar resultados para a empresa é apenas parte do problema que ela tem que resolver. Uma outra parte é ela se relacionar, para, inclusive, ela ter essas oportunidades, ela ser conhecida, enfim, ela fazer a parte, vamos dizer assim, da sua imagem, não só da empresa, perante o mercado, perante as demais pessoas, né? Então, olha, Sandra, eu confesso a você que foi uma das 1 hora mais rápidas que eu já passei. Realmente você não apenas é uma pessoa muito provocativa, mas eu admiro muito a sua seriedade e a sua serenidade, que é algo que eu cobro muito dos executivos, de que, olha, você vai ter melhores resultados se você for sereno. Então, acredito que você deu um excelente exemplo aqui para nós, muito conhecimento e muita profundidade naquilo que os executivos realmente precisam para lidar com esses problemas tão complexos da vida executiva, principalmente quando ela se encaminha para a sua maturidade. Então, muito obrigado, Sandra, pela sua participação aqui no nosso canal O Executivo. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos assistiu também, muito obrigado pela sua audiência. Agora nós vamos começar a conversa controversa, que é quando a gente conversa com os nossos convidados de temas mais polêmicos. E fica o meu convite, próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E, Sandra, começamos aqui a nossa conversa controversa. A gente falou muito sobre essa questão do etarismo, eu também mencionei a questão da NR1 e tudo mais, mas como que as empresas podem não apenas combater o etarismo, mas despertar para o fato de que elas podem estar, inclusive, perdendo oportunidades pelo fato de não ter um profissional mais experiente em seus quadros?